Olá, tudo bem? Como você vai? Pronto para mais um devocional neste dia? Bom, hoje nós estamos comemorando o Dia das Crianças. Hoje, 12 de outubro de 2020, né? E o devocional hoje tem como tema crianças. Vamos lá comigo? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15, que fala assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, nesta manhã, nós vamos estar falando sobre esse texto em particular, certo? Ao permitir que as crianças se chegassem a ele, Jesus apresentou algumas características interessantes daqueles que entrarão no reino de Deus. Eles devem ser semelhantes às crianças. Que características delas devemos ter para entrar no reino? A primeira é não querer ser o sabe-tudo. É curioso perceber que quem é considerado sem instrução se torna uma referência para o reino dos céus. Jesus, ao ver uma criança, conhece todo o potencial que há nela para ser uma pessoa influente e abençoadora no futuro. Isso porque as crianças são crédulas, como uma folha em branco, pronta para aceitar o que ali é colocado. Alguns adultos têm se aproveitado disso para pregar peças, contar histórias e deixá-las confusas. Mas assim como as crianças acreditam em mentiras, também podem aprender o caminho da verdade para se relacionarem com Deus, para ficarem de bem com o Criador. Para elas é mais fácil entender o Evangelho, pois acreditam no que lhes falam. Certa vez, depois de um pastor pregar para um adulto agnóstico, que não sabe se Deus existe, ele falou: Isso é bom demais para ser verdade. Assim, ele recusou o reino dos céus. Uma criança nunca diria isso. Você realmente acredita que Jesus é Deus? Que ele deixou a sua glória e veio ao mundo para morrer no lugar dos pecadores? Você acredita mesmo que depois de morto e enterrado, ele voltou à vida, ganhou um corpo incorruptível e imortal e vive para sempre? Você realmente acredita que ele subiu voando para o céu, de onde ele reina sobre o universo ao lado de Deus Pai? Para herdar o reino de Deus, para nascer de novo e para receber o Espírito Santo, você precisa ouvir essas boas novas e acreditar nelas como uma criança. Outra característica da criança é que ela não é ligada a cerimônias e rituais sociais. Por mais poderoso, famoso e ocupado que Jesus seja, ele está sempre pronto a receber as crianças, que não se importam em protocolos de relacionamento. Uma criança não se achega a Jesus com uma introdução complicada na oração. Não marca a hora e nem tenta ficar disfarçando o que está sentindo ou pensando. Ela simplesmente diz o que está no seu coração. Deus prefere esse tipo de oração direta e franca e também deseja que se aproximem dele por meio de Jesus, sem elaboradas e confusas introduções e rezas. Como você se aproxima de Deus? Você o vê como pai ou como um chefe burocrata? Como alguém que o ama ou como um líder ocupadíssimo? Ele espera que você entenda que é seu pai e que está à sua espera. Nenhum compromisso é maior que o encontro que ele quer ter com você. Como dizem por aí, é só chegar. Como você fala com seu Pai Celestial? Você fica disfarçando a sua dor? Fica se fazendo de forte? Fica tentando esconder as suas fraquezas ou vai direto ao ponto com o Senhor?
Outra questão curiosa sobre as crianças é que as crianças não têm bens, elas sempre estão com mãos vazias. A sequência do texto de Marcos que nós lemos relata a conversa de um jovem rico com Jesus. Ele pergunta como herdar a vida eterna. O mestre cita alguns mandamentos e o jovem responde que tem cumprido tudo. De tudo que Jesus falou, ele diz que tem cumprido certamente. Então vem uma última fala do Senhor. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem fica entristecido. Vai embora entristecido porque ele tinha muitos bens e não entrava no reino de Deus por causa dos seus bens. A característica necessária para a salvação é não ter nada. Quando o reino é oferecido a uma criança que não tem posses, ela o aceita prontamente, diferentemente do jovem rico, que por ter muitos bens, não seguiu Jesus. Se você está com as mãos cheias de riquezas deste mundo, não terá como receber o reino de Deus, a menos que você abra mão daquilo que você possui. Deixe que Deus e sua palavra o ensinem sobre o que realmente é verdade. Permita-se ser como uma criança, pronta para aprender. Lembre-se que Deus é o seu Pai e que Ele consegue ouvir todas as orações e sempre ter tempo para os filhos dele. Por isso, se achegue sem burocracias e abra o coração dizendo o que pensa e sente. Afinal, Deus já sabe o que se passa dentro de você. Por fim, não se apegue ao dinheiro ou aos bens. Coloque tudo à disposição de Deus para que você possa possuir o reino eterno. Que características, então, de criança, que nós já falamos aqui, são necessárias para entrar no reino de Deus? Será que você vai meditar e descobrir em você essas características? Procure ler a Bíblia como uma criança. Como disse meu pai certa vez, acredito na Bíblia inteira. Acredito na história de Jonas. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria. Essa fé agrada a Deus. Apresente-se a Deus como um filho, sem burocracias. Jesus já pagou o preço. Diga o que está sentindo e pensando e ore de maneira mais eficaz. Entregue a Deus todos os seus bens e viva livre e leve como uma criança. Vamos orar então nesta manhã? Espero que o seu dia seja abençoado. Faça comigo essa oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado por ser meu Pai. Quero aprender a orar como uma criança e abrir o meu coração, dizendo onde está doendo e o que estou sentindo. Quero acreditar na sua palavra a ponto de confiar a minha vida a Ti. Obrigado por me receber como um pai. Tome todos os meus bens e seja tudo em mim, e que eu seja um imitador fiel do meu irmão mais velho Jesus Cristo, no nome de quem eu oro. Amém. Que você tenha um dia abençoado juntamente com a sua casa, com a sua família. Se você é pai, que tenha um dia abençoado com seus filhos. Se você é filho, que tenha um dia abençoado com seus pais. E que Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Paz seja contigo.